Olá, saudações, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 447. Acompanhe regularmente os conteúdos que são disponibilizados lá no site da Rede Ômega Centauri, no nosso portal Ciência e Cosmos. redeomegacentauri.org/portal Ciência e Cosmos. Eu estudo astronomia desde 1973. Venha explorar o universo comigo. Meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia, inicialmente nós temos que prestar uma breve nota de esclarecimento. Em função da pandemia de coronavírus, as gravações do programa de oficinas de astronomia foram interrompidas e, consequentemente, nós tivemos aí um lapso de tempo de aproximadamente 4, 5 meses sem gravações. Agora nós estamos retomando, obviamente seguindo protocolos sanitários muito restritos, enfim, estamos retornando devagarinho à atividade do programa. Na oficina de hoje, número 447, o título é A Noz Mofada. Vocês já vão entender as razões desse título. Nós vamos falar um pouquinho hoje acerca de uma das luas do planeta Saturno, que se chama Iapetus, às vezes também referida como Japetus. O planeta Saturno, segundo a lista mais recente que nós consultamos, deste ano de 2020, possui 82 luas conhecidas. Vejam só, hein? Já superou o planeta Júpiter, que era então, além de maior planeta do Sistema Solar, o planeta que tinha maior número de satélites conhecidos. Saturno está com 82 satélites catalogados, muitos outros vão ser descobertos com certeza nos próximos meses, nos próximos anos, não há dúvida nenhuma, este número aí logo vai estar desatualizado. Mas dessas 82 luas, é interessante que a gente ressalte que apenas 13 possuem diâmetros maiores do que 50 quilômetros. Então, em geral, as luas de Saturno são muito pequenas. E a terceira maior dessas luas, depois de Titã, que é também um dos maiores satélites do Sistema Solar, e depois de Rheia, é o nosso assunto de hoje, a lua Iapetus. Então, um pouquinho de história para situar a questão. Iapetus foi descoberta por um astrônomo italiano chamado Giovanni Cassini em 25 de outubro de 1671. E muito cedo o próprio Cassini, com as suas observações, se deu conta de que Iapetus mostrava variações de brilho. Inclusive, o Cassini só podia ver Iapetus quando ele se apresentava no lado oeste de Saturno. No lado leste, o satélite ficava fora do alcance do telescópio dele, o telescópio que ele usava naquela época. Então, disso, o Cassini concluiu que a superfície desta lua deveria mostrar variações significativas de brilho, ou, como se diz em astronomia, variações de albedo. Albedo é a refletividade que uma superfície apresenta. Tá? Outra decorrência dessa variação de brilho seria que Iapetus provavelmente sempre mantinha a mesma face voltada para Saturno. Basicamente o que a nossa Lua terrestre faz também aqui na Terra. Né? Bom, Cassini considerava Iapetus como um dos 4 Sidera Lodoici, ou seja, as estrelas de Luís, referindo-se ao rei Luís XIV da França. No caso, as outras estrelas, entre aspas, eram os satélites Tétis, Dione e Rheia, outras luas de Saturno que já eram conhecidas naquela época. Esse caso lembra muito o caso de Galileu Galilei, lá na Itália, com as suas estrelas dos Médici. As estrelas dos Médici eram os 4 maiores satélites de Júpiter, também conhecidos
como luas galileanas de Júpiter, que haviam sido descobertas por ele e, numa homenagem aos seus mecenas, Galileu as denominava estrelas dos Médici. Bom, então vamos olhar um pouquinho mais de perto essa variação de brilho que Iapetus apresenta. Deixa eu pegar aqui o meu PowerPointer. Já estava com saudades do meu PowerPointer também, meu diretor. Olha, faz muitos meses, né? Existe uma diferença de um fator de 10 na intensidade de brilho de Iapetus à medida que ele completa uma órbita em torno do planeta Saturno. Aqui está o gráfico que ilustra essa variação. Cada pontinho se refere a uma medida específica de brilho. Entre os satélites de Saturno, Iapetus é praticamente o único que apresenta esse tipo de comportamento. Na mitologia, Iapetus era irmão de Saturno, que por sua vez era filho de Urano e de Gaia, e era pai de Atlas e Prometeus. Foi o astrônomo inglês John Herschel que sugeriu que as luas de Saturno fossem todas elas denominadas com nomes de irmãos e irmãs do deus do tempo, que era Saturno. Claro que hoje em dia já não se segue mais essa determinação, porque, como se disse bem no início dessa oficina, Saturno tem 82 satélites, né? E o deus Saturno não tinha 82 irmãos e irmãs, né? Ficha técnica de Iapetus. Diâmetro 1.436 quilômetros. Para vocês lembrarem, a Lua terrestre tem em torno de 3.000 quilômetros, 3.600 quilômetros. Distância a Saturno, 3.500.000 quilômetros. Período orbital, 79 dias, quase 80 dias para completar uma volta em torno de Saturno. Excentricidade orbital muito baixa, órbita praticamente circular, 0,029. Inclinação em relação ao equador do planeta Saturno, a órbita, né, de Iapetus está inclinada de cerca de 15 graus em relação ao plano equatorial de Saturno, e o albedo, que é, conforme já referimos anteriormente, a refletividade, entre 5% e 50% a 60%, portanto, uma variação de um fator de 10 no albedo. Isso faz com que a magnitude visual desta Lua varie entre 10,2 e 11,9, sempre no limite de alcance de um telescópio de abertura modesta. Velocidade orbital média, 3 km por segundo. Densidade média, 1 grama por centímetro cúbico, praticamente a densidade da água, né? Massa de 1,8 vezes 10 a 21 kg. E a temperatura variando entre menos 140 graus Celsius e menos 180 graus Celsius. O valor mais alto se refere ao lado em que é dia e o valor mais baixo ao lado em que é noite. Da densidade, a gente tira que a composição provável de Iapetus é mais ou menos nessa proporção aqui: 3/4 de gelo e 1/4 de rochas, material rochoso. Temos aqui, inclusive, uma comparação na escala correta entre o nosso planeta, a Lua e Iapetus. Então vocês veem que praticamente Iapetus é mais ou menos metade do diâmetro da nossa Lua. Iapetus é famoso também na literatura de ficção científica. No famoso livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, o seu autor, o Arthur Clarke, tem a lua Iapetus, e não a lua de Júpiter chamada Europa, que é a que aparece lá no filme que foi feito do livro. Iapetus é o local onde se abrigava uma versão gigante de um monolito negro que serve de portal ou de túnel para que um dos astronautas do romance, o David Bowman, consiga
acessar as estrelas. Tá? No livro 2010, o ano em que faremos contato, e também no filme 2010, não é Iapetos, é Europa, lua de Júpiter, que abriga este portal para as estrelas. Mas originalmente era Iapetos. Existe um livro chamado Mundos Perdidos de 2001, que foi publicado no Brasil pela editora Expressão e Cultura, lá do Rio de Janeiro, em 1973. E nesse livro o Clarke conta os bastidores da produção do livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, e da produção do roteiro do filme. E ele diz que escolheu Iapetos, lua de Saturno, para hospedar o monolito gigante quando estava escrevendo o roteiro do filme lá na noite de 6 de janeiro de 1966. É um livro muito interessante, esse Mundos Perdidos de 2001, se bem que é difícil de achar já hoje em dia, onde ele conta como é que ele construiu toda aquela história. Outra curiosidade, antes das naves Voyager 1 e 2 visitarem Saturno pela primeira vez, lá nos anos 1980, Iapetos era praticamente um ilustre desconhecido. No início da noite do dia 16 de junho de 1976, isso é praticamente um ano antes do lançamento das sondas Voyager a partir aqui da Terra. Naquela data, Iapetos ocultou uma estrela cujo nome é SAO 80046. Uma estrela fraca, invisível a olho nu. E este fenômeno foi visível na costa leste brasileira e na cidade de Porto Alegre, no Observatório do Morro Santana, que foi durante muitos anos operado pelo Departamento de Astronomia da URGS, lá em Porto Alegre, Instituto de Física. Esses astrônomos aqui, o Strauss e o Donati, conseguiram cronometrar o desaparecimento dessa estrela quando Iapetos passou na frente dela, temporariamente ocultando-a. No entanto, não conseguiram ver o final da ocultação porque as condições meteorológicas na ocasião, aliás, como quase sempre em Porto Alegre, não eram lá as mais favoráveis. Tá? Esta observação foi noticiada na circular da União Astronômica Internacional, número 2969, ainda naquele mês de junho de 1976, e serve aqui como o resgate, né, de uma das pesquisas que foram feitas naquela época pelo Observatório do Morro Santana, lá em Porto Alegre. Bom, aí em 1980 e 1981, as sondas Voyager alcançam Saturno e enviam de volta à Terra as primeiras imagens mais detalhadas, não só de Iapetos, mas também de muitas outras luas saturnianas. E essas imagens revelaram que o chamado hemisfério leading, ou seja, o hemisfério da Lua, que no seu movimento orbital em torno de Saturno vai na frente do movimento. Tá? Ele era, na verdade, muito mais escuro do que o hemisfério trailing, que seria o hemisfério que vai atrás, no sentido do deslocamento orbital do satélite. Na verdade, esse lado mais escuro era tão escuro quanto carvão, embora um pouco mais avermelhado. E já naquela época isso valeu o apelido de lua Yin e Yang para Iapetos. Eu vou adiantar um slide aqui só para mostrar para vocês. Olha ali, ó. Aquela figurinha clássica, né? Um branquinho e um pretinho se encaixando, né? Vejam a diferença notável de albedo que existe, né, entre esses dois hemisférios lá em Iapetos. Fenômeno praticamente único entre as luas no sistema solar. Aliás, foi somente com a visita das Voyagers, lá em 1980 e 81, que as luas de Saturno deixaram de ser pontinhos de luz, porque até então, mesmo os maiores telescópios que haviam na Terra não revelavam mais nada a respeito das suas superfícies. Né? A partir das Voyagers, as luas saturnianas principais começam a adquirir personalidade.
se revelando como mundos diferenciados pela primeira vez, aos olhos da ciência. Aqui nós temos uma imagem da Voyager 2, de Iapetus, que mostra melhor o hemisfério onde o albedo é maior, e uma parte do hemisfério escuro. Vem aqui mais algumas imagens, também da era Voyager. Aqui plenamente imagiado o hemisfério escuro, e aqui plenamente imagiado a outra metade mais brilhante. Então vejam a diferença notável que existe no brilho superficial desse satélite. Bom, a partir de 2004, chegou em Saturno a nave Cassini, produzida pela NASA e pela Agência Espacial Europeia. E essa nave entrou em órbita em torno de Saturno e ficou durante muitos e muitos anos investigando não só o planeta Saturno, como também os seus satélites. E aí, a partir de 2004, a Cassini nos mandou uma verdadeira enxurrada de imagens a respeito de Iapeto. E não só dele, das demais luas principais de Saturno, e todas elas imagens de alta resolução, resolução bem superior, inclusive, às imagens da era da Voyager. Então agora nós vamos passar aí algumas imagens. Essa aqui, inclusive, é uma imagem parcial, mas ela mostra a transição entre o terreno claro e o terreno escuro. Tá? Observa-se que a superfície de Iapetus é pesadamente craterizada, o que não é surpresa nenhuma, uma vez que essa lua não tem atmosfera e a sua superfície está exposta durante bilhões de anos ao bombardeio de meteoritos. Então, nesse sentido, ela é uma superfície muito semelhante à superfície da Lua terrestre, também muito semelhante à superfície do planeta Mercúrio. Existem algumas crateras que se destacam um pouco mais. Aqui temos na parte superior o hemisfério iluminado, aqui o hemisfério mais escurecido. Existem alguns impactos meteoríticos mais importantes, mas, no geral, aqui, inclusive, um grande impacto. Esse impacto certamente é um impacto que foi importante, porque vejam a comparação entre o tamanho da cratera e o diâmetro do satélite. Se o objeto impactante tivesse sido um pouco maior, provavelmente Iapetus teria sido fragmentado em 2 ou mais pedaços. E aqui temos um planisfério. Planisfério é um mapa aberto da superfície de Iapetus, com imagens da Voyager 1. É um mosaico de imagens que foi construído, as imagens foram encaixadas para gerar esse tipo de planisfério. E aqui a gente admira a região escura, que é chamada também região de Cassini, um pedacinho dela desse lado, que no caso se encaixaria do lado de lá. Bastante crateras de impacto. Aqui um mesmo planisfério, só que com resolução bem maior, produzido a partir de imagens da nave Cassini. Vejam que melhora bastante a resolução, mas basicamente é a mesma imagem do planisfério anterior. Bom, a União Astronômica Internacional baixou uma diretriz segundo a qual os acidentes geológicos deste satélite devam ser batizados com nomes extraídos de um poema épico conhecido como The Song of Holland. Mas a grande área escura, que é a que mais chama a atenção na superfície, como eu já disse, é conhecida como região de Cassini, ou em latim, Cassini Regio. Tem uma outra característica de Iapetus que foi posta de manifesto já pelas naves Voyager e depois confirmada com as imagens de resolução superior da nave espacial Cassini. Existe uma cadeia de montanhas que segue a linha do Equador lá em Iapetus.
como se fosse um anel cobrindo mais de 3/4 da circunferência completa dessa Lua. É uma cadeia de montanhas que tem então uma extensão de 1.300 quilômetros, cerca de 200 quilômetros de largura e altitudes máximas da ordem de 20 quilômetros. Olha, 20 quilômetros é, grosseiramente falando, o dobro da altura do Monte Everest, que é a maior montanha terrestre, né? São as chamadas montanhas Voyager. Então, por causa dessa cadeia de montanhas equatorial, Iapetus tem o aspecto de uma noz gigante. Aí já começamos a entender então uma parte do título da oficina de hoje. Por que noz? Porque Iapetus, vejam só, é uma noz gigante. Vocês conhecem uma noz, né? Noz tem uma espécie de uma protrusão, né, equatorial, né? Aqui, ó. Cadeia de montanhas Voyager. Iapetus é muito semelhante a uma noz gigante. Tem aqui uma visão mais próxima, uma visão parcial mais próxima, e é muito interessante, né, essa cadeia. Por que será que essas montanhas se alinham exatamente ou quase exatamente ao longo da linha equatorial do satélite? Bom, a rigor ninguém sabe, mas existem hipóteses. E uma delas, proposta em 2010, especula que há mais ou menos 4,5 giga-anos, ou seja, 4,5 bilhões de anos, um impacto gigante arrancou fragmentos de Iapetus que formaram uma nuvem de material em órbita em torno dele, uma nuvem temporária. Esse material teria se agregado formando uma sublua, ou seja, um satélite do satélite. Interessante esse conceito de sublua, né? Não se conhece no sistema solar nenhuma sublua, ou seja, nenhuma lua planetária tem satélites. Pelo menos até o momento não se conhece. Essa sublua temporária teria depois se despedaçado posteriormente e os seus fragmentos teriam chovido sobre a superfície de Iapetus, formando a cadeia de montanhas na linha equatorial. Essa seria a explicação para o aspecto de noz. Bom, o outro aspecto que chama a atenção em Iapetus é esta assimetria notável no albedo. Qual seria a explicação provável para esse fenômeno? Bom, se vocês forem pesquisar a literatura, tem muitas hipóteses. Nós vamos apresentar apenas um resumo das mais interessantes. E essas hipóteses podem ser agrupadas em duas categorias: hipóteses endógenas e hipóteses exógenas. Vamos dar um exemplo de cada uma delas e vamos comentar. Uma hipótese exógena. Iapetus pode estar capturando partículas de poeira perdidas a partir de uma lua de Saturno com órbita mais distante, mais externa. E essa lua provavelmente seria a lua Febe, ou outras pequenas luas situadas mais distantes de Saturno. Essas partículas espiralariam em direção a Saturno, e esse espiralamento ele se produz por um efeito conhecido como efeito Poynting-Robertson, que é um efeito em que a partícula perde velocidade, ou perde energia cinética, pela interação com a luz solar. A luz exerce pressão. E a pressão pode ser pensada como uma força por unidade de área aplicada sobre o objeto, tá? Então, a velocidade, essas partículas são freadas pela pressão da luz e com isso vão encurtando ou encolhendo o seu raio orbital e vão espiralando em direção ao planeta Saturno. No meio do caminho, essas partículas encontrariam Iapetus, tá, em sua órbita mais interna, e a superfície recolheria essas partículas. Essa é uma hipótese que foi proposta
por 3 pesquisadores, o Burns, o Lamy e o Soter, em 1979, publicada nessa revista aqui, famosíssima, Icarus, que publica muito material referente a estudos de planetas e satélites. Bom, existe um problema com esse modelo, com essa ideia. Se vocês forem olhar, inclusive os livros, são muitos os que mencionam essa explicação para a assimetria de albedo de Eapetos. Mas, na verdade, a análise espectral do material que existe na superfície da Lua Febe, que seria a origem desse material, ela revela que esse material e essa superfície são muito diferentes do material escuro que tem depositado sobre a superfície de Eapetos. Isso foi posto de manifesto pela primeira vez por Tholen e Zellner em 1983. Então vejo que um pouquinho depois, né, de ter sido apresentada essa hipótese. Uma variante dessa hipótese foi proposta em 1992 por Matthews, na Quarterly Journal of Royal Astronomical Society, uma revista inglesa, e ele sugeriu que a origem dessas partículas poderia ser uma outra lua de Saturno. Não a lua Febe, mas a lua Hyperion. Segundo essa hipótese, o Iapetos teria orbitado através de uma nuvem de restos oriundos da destruição de um satélite maior de Saturno. E nessa nuvem, o que hoje é a lua Hyperion seria um dos fragmentos maiores, tá? E teria havido... por que teria surgido essa nuvem de restos? Por que essa lua maior, hipotética, teria sido destruída? Provavelmente pela colisão com um cometa em alta velocidade em algum momento anterior. É uma especulação. Ninguém sabe realmente se esse foi o caso. Por outro lado, meus amigos, existe a hipótese do vulcanismo frio. Material que vem de dentro da Lua. Erupções vulcânicas emissoras de substâncias químicas orgânicas, como por exemplo hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos podem formar depósitos escuros, principalmente depois que essas substâncias ficam expostas durante muito tempo à radiação solar. Isso é uma hipótese muito razoável. É uma hipótese endógena e vários autores propuseram variações dessa ideia, entre eles o Smith e os seus colaboradores em 1981, num artigo lá na revista Science. Existe também a chamada hipótese da segregação térmica. O que vem a ser isso? Bom, nós vimos anteriormente que o período de rotação de Iapetos é igual ao período de revolução dele ao redor de Saturno. Esses dois períodos são da ordem de 79 dias. Isso implica num ciclo de variações de temperatura muito longo, muito prolongado, ao qual a superfície de Iapetos está exposta. Isso permitiria que o material escuro absorvesse mais calor do Sol. Materiais escuros absorvem melhor a energia do que materiais claros, tá? Imaginem um material escuro exposto durante muito tempo a uma fonte de calor, ele vai absorver uma quantidade grande de energia. E isso faria com que esse material escuro se aquecesse mais, bem mais do que a superfície recoberta com material claro. Digamos que esse material claro fosse simplesmente gelo. Então, nessa superfície escura, mais quente, eventuais substâncias voláteis se sublimariam, ou seja, passariam do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem fase líquida, e, de alguma forma, migrariam para as regiões mais claras, as regiões de maior albedo. Assim, com o passar do tempo, o terreno escuro em Iapetos ficaria mais escuro e o terreno claro tenderia a ficar mais claro. É outra hipótese. Ideias não faltam. E
eu quero aproveitar para propor, já que ninguém sabe mesmo, propor uma variação, uma ideia talvez um tanto atrevida. Até onde tenho conhecimento, nunca encontrei isso na literatura. Tá? Será que a parte escura da superfície de Iapetos não poderia ser um tipo de forma elementar de vida adaptada a baixíssimas temperaturas? Se quiserem, criovida, algo parecido com uma variedade de mofo? Já pararam para pensar nisso? Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu posso estar dizendo besteira aqui, mas faz muito tempo que eu olho para as imagens de Iapetos e me dá aquela coceirinha atrás da orelha, perguntando, será que isso não é algum tipo de material, no mínimo orgânico, talvez até vivo, espalhado na superfície? Bom, se for, teria que ser uma forma de vida, além de adaptada a baixíssimas temperaturas, altamente resistente a radiações, né? Porque a radiação solar, claro, que apesar de muito mais fraca lá na distância de Saturno, atinge a superfície de Iapetos praticamente sem filtragem atmosférica nenhuma, porque Iapetos não tem atmosfera. Outro dia lá em casa eu fotografei um limãozinho que estava apresentando um crescimento de um mofo. Um limão meio yin e yang também, né? Me chamou a atenção isso e logo lembrei de Iapetos. Tá aí, né? Vamos ver. Pois não? Professor Délcio Basso, presente aqui como sempre na nossa plateia. Tendo a satisfação de ter assistido a palestra. Muito obrigado. Muito boa. Assim, ó, o primeiro comentário, lá no início tinha um slide falando que Saturno já tem 54 luas. 82. 82 luas. É verdade. Tá. Mas eu tenho 54 aí. Não, tem apenas 13 das 82 luas têm diâmetros maiores que 50 quilômetros. Bom, eu quero lembrar o seguinte, que para ter forma esférica, em função da pressão gravitacional no núcleo, deve ter pelo menos entre 400 a uns 600 quilômetros. É verdade. Quilômetros. Portanto, a maioria delas... As luas têm formas batatoides. Exatamente. Irregulares. Certamente não esféricas. Irregulares. Certamente. Tá, o primeiro comentário é esse aí. Então não vamos imaginar esferinhas bonitas, não é nada disso, né? Não, muito pelo contrário. Esferoides, só esses satélites maiores, né? Sim, exatamente, porque a pressão no núcleo é maior do que a tensão de ruptura, por exemplo, do granito, e que faz com que fique líquido. Isso faz com que a forma esférica seja a melhor forma de equilíbrio, no final das contas. Exatamente. Então, é uma conta que não é muito difícil de fazer. Exato. Mas, tá. Agora, com relação às hipóteses apresentadas, a primeira que chama atenção é aquela imensa cratera. Que aliás, não é só digamos, uma exclusividade de Iapetos. Outras luas de Saturno, e a mais famosa delas é Mimas, possui uma cratera também gigantesca. Tanto que foi apelidada de a Estrela da Morte, né? Porque é parecida com aquela nave do Star Wars. Enfim, Saturno foi bombardeado violentamente. Com certeza. Com consequências suas luas. Então, se me permitir, pois não? eu faria uma composição entre
um objeto que colidiu com Inhapetos, foi imenso, e que certamente deixou vestígios na superfície. Deve ter criado uma nuvem ao redor de Inhapetos, que com o tempo se depositou. E que formou a cadeia de montanhas equatorial. Também. Esse é um modelo deles. Também. Mas uma parte deve ter contribuído para alterar o albedo. Ah, com certeza. Alterar o albedo. E aí eu acho que essa tua hipótese do mofo, ela... Não, eu estou mais brincando, né? Mas não, sabe como é? A gente brincando acaba dizendo coisa séria. Pois não. A vida, quando se fala em vida, logo se pensa em organismos, só se pensa já em um cachorro, um camundongo, um ser humano. Exato. Mas não... mas existe vida, aliás, essa classificação de vida e não vida é precária. Chega um momento em que, quando a gente passa para o domínio dos vírus, né, que tem estrutura cristalina, a gente não sabe mais nem o que dizer. Né? E agora estamos convivendo com o coronavírus. Exato. Belíssimo do ponto de vista... Do ponto de vista estético. Estético, né? É uma beleza ameaçadora, sem dúvida. Mas é uma coisa completamente inusitada. Né? Eu não vi nenhum artista criar um formato como aquele aqui. Né? Por mais criativo que fosse. Sim. Sujeito a alguns alucinógenos, inclusive. Bom, mas eu acho que existem formas de vida que se preservam nas condições do vácuo espacial, inclusive, né? E do frio espacial. Sim. Nessa escala microscópica. Bom, bactérias terrestres resistiram na superfície da Lua em alguns componentes de uma sonda não tripulada que foi mandada para lá nos anos 60, antes dos primeiros astronautas, inclusive, né? E depois, quando os astronautas recolheram essa sonda e trouxeram de volta à Terra, as bactérias lá dentro ainda estavam vivas. Pois é. Então, a vida é um fenômeno surpreendente em termos de resistência. Sim. Não, e encontra no espaço condições perfeitas para a sua hibernação, digamos assim. Ou preservação por milênios. Né? Mas, enfim, eu acho que sem aquela colisão que Inhapetos sofreu, ele certamente não teria essa aparência. Yin e Yang. Com certeza. Então, tudo começou aí. Tá? E a partir daí, em função de como a poeira e os detritos se depositaram, inclusive a composição, não vamos esquecer, né? O objeto que colidiu com Inhapetos não tinha a mesma composição que Inhapetos tem. Né? Provavelmente não. Certamente não, certamente não. Então isso pode ter contribuído também para acrescentar para a diferenciação da superfície. Isso. É válido. Tá? Mas a questão do mofo, eu acho que é de se levar em conta. O criomofo. Criomofo, isso aí. Olha, Inhapetos e o meu limãozinho lá em casa, olha só. Esse aqui é mofo mesmo, meus amigos, tá? Agora, isso aqui em Inhapetos, não sei. É isso aí, é mofo bem assim mesmo. Esses dias eu comprei uma melancia, uma mini melancia que ando vendendo por aí. E como não era a época de
nós ficamos melanciando no verão, né? Agora nós estamos no Então, inverno. todo mundo olhava e ninguém comia. Daí começou a criar um mofo na superfície, que era exatamente assim. Bom, para vocês pensarem, até a próxima oficina de astronomia. Muito obrigado.